Salve, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos a mais esse banquete de amor, né? Alimentar nossa alma, alimentar nossa mente, em nome de Jesus Cristo, né? Para que a gente fique em equilíbrio, em harmonia conosco mesmo, com todos os nossos irmãos. Desculpem aí. Então, vamos lá. Reconciliai-se com os adversários. Reconciliai-te o mais depressa possível com o teu adversário, enquanto estiver com ele a caminho, de medo que ele não te entregue ao juiz e o juiz não te entregue ao ministro da justiça e não sejas encerrado na prisão. Digo-te, em verdade, que dali não sairás enquanto não tiver pago o último centavo. São Mateus. Há na prática do perdão e naquela do bem em geral, mais que um efeito moral, há também o efeito material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. Por isso é que o provérbio que diz morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer o mal esteja preso a seu corpo e menos livre para atormentá-lo mais facilmente e atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. Nesse fato, se leva a ver a causa da maioria dos casos de obsessão sobre daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsessionado e o possesso são, portanto, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, ocasionada provavelmente por sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que praticaram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da tranquilidade futura, reparar, quanto antes possível, os erros cometidos contra o próximo, perdoar seus inimigos, a fim de extinguir, antes de morrer, todo motivo de disenção, toda a sua fundada na animosidade ulterior. Por esse meio de um inimigo encarniçado nesse mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos, agindo assim, se põe do próprio lado direito. E Deus não deixa aquele que perdoou à mercê da vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliamos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente em vista de apaziguar a discórdia durante a existência atual, mas evitar que ela se perpetue nas existências futuras. Não sairão de lá, diz ele, até que tenham pago o último centavo, isto é, enquanto não tiverem dado satisfação à justiça de Deus. Ai, andei tropeçando aqui nas palavras, né, meus irmãos? Desculpem. Então, reconciliai com os adversários. Jesus pede aqui para quando a gente estiver na terra, que a gente tiver algum desentendimento com alguma pessoa ou a pessoa com a gente, que a gente procure reconciliar, resolver aquele mal entendido, porque muitas vezes é um mal entendido, às vezes palavras mal interpretadas, aí acaba se fazendo uma inimizade até entre amigos e entre parentes. Por isso que tem aquela palavra que diz, conversando é que se entende. Então, se a gente ficou em dúvida sobre alguma coisa que alguém nos falou, é a gente chegar e conversar com a pessoa e ver o que está acontecendo. Então, o que foi, Gabriela? Ah, tá. Então, é a gente conversar para poder resolver o que houve de mal entendido.
Por isso que a gente deve reconciliar antes da gente sair daqui da terra, antes de morrermos. Por quê? Se aquela pessoa parte com raiva da gente, ou às vezes até com ódio mortal, quando aquela pessoa estiver fora do corpo físico, que ela tiver morrido, ela vai nos encontrar e muitas vezes vai querer vingança. Alguns não, alguns vão, deixa para lá, mas a maioria que parte com ódio, com rancor, esse sim volta. Se é um probleminha à toa, até que eles vão embora e deixa para lá, se não perdoaram enquanto estava no corpo. Mas aí eles nos encontram e começam a nos obsidiar. Principalmente se nós fizemos algum ente querido deles sofrer. Aí o que eles fazem? Eles aproximam da gente, começam a nos obsidiar. Se eles não conseguem nos atingir, ele pega os nossos entes mais queridos. Às vezes um filho, um pai, uma mãe, uma esposa, um marido. Então ele pega aquele que tiver mais frágil para nos atormentar, né? Às vezes acontece muito dos espíritos não conseguir pegar uma pessoa porque ela ora e vigia e pratica o bem, ele não consegue perturbar aquela pessoa. Então vai em seu ente querido, que sabe que o sofrimento vai ser maior. Então muitas vezes acontece de um espírito partir com tanto ódio, de obsidiar aquela pessoa quando ela está no corpo físico, e aquela pessoa desencarne conforme a situação moral e espiritual do obsidiado. A hora que ele sai do corpo, o inimigo está ali esperando para continuar atormentando. Isso quando ele não junta uma turma. Se aquela pessoa fez muita inimizade, eles costumam encontrar com os outros, fazer aquela turma para ficar obsidiando o encarnado, né? Quando sai do corpo, estão tudo ali esperando ele. Aí vão aprisioná-lo, vão castigá-lo, vão fazê-lo sofrer muito. E às vezes não fica só nessa existência. Às vezes aquela pessoa desencarnou, reencarnou de novo, mas aquele que estava perseguindo continua a espiritualidade e ele encontra a pessoa de novo e continua a obsessão. Às vezes continua numa reencarnação, noutra reencarnação. Isso conforme o tamanho do ódio. Porque, meus irmãos, tem espíritos encarnados que estavam com tanto ódio, tanta maldade no coração, que às vezes fica 1000 anos na espiritualidade. 1000, 2000 anos. E quando aquele que ele quer perseguir reencarna, ele vem e pega no pé, dependendo do que a pessoa fez. Por isso a importância de reconciliar com os seus adversários, de conversar, de se entender. E se aquela pessoa a quem nos ofendeu chegar para a gente pedir perdão, que a gente deve perdoar para acabar aquela animosidade. Né? Se a pessoa que fez o mal para o outro realmente arrependeu de coração, chegou, meu irmão, me perdoa, eu fui mal com você, ele já fez a parte dele que ele arrependeu. Se o outro não perdoou, o problema vai ser do outro. Então, como Deus é justo, se aquela pessoa realmente se arrependeu e o outro não quis perdoar, Deus não vai permitir que aquele espírito depois venha obsidiar a pessoa, porque ela arrependeu de verdade e ela pediu perdão de verdade. Então, quem não perdoou é que sai perdendo. Porque Jesus nos disse, quando a gente perdoa alguém, na verdade a gente está perdoando a gente mesmo. E o perdão é um dos maiores atos de caridade que existe. Então, o processo mais difícil da gente como encarnado é nos aceitarmos como nós somos. Às vezes nós temos muito defeito e alguém chega e fala, você é assim, 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 assado. A gente acha ruim, briga e faz inimizade. Em vez de parar e pensar, será que eu sou assim mesmo? Será que eu sou assim essa pessoa que o outro está falando? Porque muitas vezes as pessoas que gostam da gente estão ao nosso redor, a gente faz as coisas erradas, não, você está certo, passa a mão na cabeça quando faz as coisas erradas. Mas aqueles que são mais verdadeiros, e que às vezes não vai muito com a cara da gente, chega e fala assim, 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 assado. Eles falam a verdade. Então, de uma certa forma, eles nos ajudam muito mais a olhar para dentro de nós e vermos como nós realmente somos do que aqueles que são falsos amigos que passam a mão na cabeça, né? Porque o bom amigo fala, olha, meu irmão, você está agindo assim, você está errado, pensa bem o que você está fazendo. Mas o falso amigo não, passa a mão na cabeça, você está errado, ele concorda com você e quem afunda é a gente, né? Então, a gente, nesse processo de nos aceitarmos como nós somos, é muito difícil. Por isso que a gente precisa nos conhecer, olhar bem para dentro da gente e ver, reconhecer, eu sou assim, eu faço isso, não é nada bom nem para mim nem para o próximo, então deixa eu mudar de atitude para mim não ofender ninguém e não fazer inimizade, né? Então, vamos ver aqui o que foi que eu anotei, que às vezes eu esqueço. Então, a nossa mente,
ela não difere o que é ficção, o que é realidade. O que é ficção, o que é realidade. Às vezes a pessoa se fantasia tanto, tipo assim, eu sou bonzinho, eu sou honesto, eu sou lindo, eu sou bonito, eu sou isso, eu sou aquilo. E a pessoa não enxerga realmente a realidade. Mesmo quando os outros vêm e falam, olha o que você está fazendo, olha o seu comportamento, pessoa nada. Ela está aí com inveja comigo, com ódio, porque eu sou bom, eu sou lindo, eu sou isso, aquilo. E não se enxerga realmente como é. Então, a nossa mente nos confunde realmente o que é ficção, o que é realidade. Precisamos estar com o pé no chão e realmente olhar para dentro de nós, reconhecermos os nossos erros e não ter vergonha de reconhecermos os nossos erros e nos esforçarmos para melhorarmos como seres humanos, né? E sermos caridosos com o nosso próximo. Então, tem muito tipo de obsessão, tem a possessão, tem o subjugado, o possesso. O espírito toma tanto conta daquele espírito que ele é como se ele abraçasse ali, se um vidente fosse ver, dá a impressão de que é um espírito só de tão grudado que o outro está ali abraçado, que o encarnado se deixa guiar pelo espírito desencarnado, pelo obsessor. Então é o obsessor que comanda. Então vai ficando uma coisa tão fixa que se for tirar o obsessor, o encarnado acostumou tanto com a energia do obsessor e o obsessor com a energia do encarnado, que se tirar o obsessor, o encarnado morre, desencarna. Porque ficou uma simbiose tão grande que um precisa do outro. Mas só que é o desencarnado que conduz o outro. Eu já vi um homem assim, na cama, com possessão. Possessão mesmo. Então, é difícil. Se for querer ajudar o encarnado, você tem que ajudar o desencarnado também. Se tira um, o outro morre, já acostumaram. Aonde muitas vezes acontece daquelas reencarnação, deles nascerem, como é que fala? Sianeses, que nascem grudados uns no outro. O ódio une, o amor também une. Então, muitas vezes aquelas pessoas que se odeiam, acaba acontecendo isso também, de nascerem grudados um no outro, né? Então, a gente tem que lutar mais por quê? Por que eles nasceram assim? Tudo tem um porquê. O amor une, mas quem une pelo amor não fica assim grudado, a menos que seja um amor possesso, que nem é amor, é uma paixão doentia. Isso sim, pode fazer também. Então, nós devemos reconciliar com aqueles que estão aqui na Terra, se a gente teve algum desentendimento, e reconciliar conosco mesmo. Reconciliar conosco mesmo, reconhecer os nossos erros, compreendermos que nós somos seres humanos, estamos prospensos a errar. Então vamos levar muitos milhões de anos, muitos mil anos aí, muitas reencarnações, até a gente realmente se tornar um espírito mais equilibrado no amor, na espiritualidade, espiritualmente, moralmente. Quando nós estivermos com as duas asas abertas, a moral e a espiritual, nós vamos ser espíritos mais elevados. Por isso a importância da reencarnação. E muitas vezes o inimigo desencarnado, aquele a quem nós prejudicamos ou que nós fomos prejudicados, Deus, por misericórdia, coloca essas pessoas dentro do nosso próprio lar. Às vezes vem como irmãos, como filho, ou como pai, ou como mãe, ou como esposo, ou como marido, às vezes com um vizinho ali do lado, ou um parente muito chegado. Para quê? Para que aquele ódio se transforme em amor. Então, o que acontece? Às vezes, dois irmãos assim, do mesmo sangue, olham para o outro, eu não gosto desse meu irmão, eu não vou com a cara do meu pai, eu não gosto da minha irmã. Mas é porque ele tem aquele sentimento que, embora a pessoa não lembre, está lá dentro, escondido lá dentro. E quando se encontram, não se acerta. Mas se a pessoa tem um pouquinho de conhecimento, de compreensão, ela procura conviver da melhor forma possível, sem brigar, sem discutir. Aí sim, se os dois fazem isso, eles vencem essa animosidade. O ódio fica para trás. Mas é preciso que ambas partes trabalhem. E às vezes é difícil, onde acontece muitas vezes de irmão matar irmão, filho matar pai, pai matar filho. Tem coisas que é consequência de vida passada, tem coisas que são consequências dessa vida. Então, por que Deus permite que isso aconteça? Do obsidiado que está fora, com o obsidiado que está no corpo físico e o obsessor que é espírito. Para ele que é espírito fica mais fácil perseguir o seu inimigo. Por que Deus permite? Para que haja
que cumpre a lei. Quem planta, colhe. Quem planta, colhe. E aqueles que nos perseguem se acham no direito de vingar. Mas a vingança faz mal principalmente para quem pratica. O ódio faz mal para quem odeia. Então, Deus permite a reencarnação dessas pessoas no mesmo lar para que possa fazer daquele ódio, ao menos uma amizade, um entendimento sem briga, sem tanto ódio. Então, a justiça de Deus vem para todos. Às vezes a pessoa se dá uma de vítima, eu estou sendo perseguida, o obsessor está fazendo isso, aquilo comigo. Mas é porque ele está achando-se no direito de vingar. Ninguém tem o direito de vingar. Mas como ele ainda não tem conhecimento, ele se acha no direito de vingar quando não vinga nos nossos entes queridos. Por isso nós devemos nos reconciliar conosco mesmo, nos amando, nos perdoando, reconhecendo os nossos erros e pedindo perdão enquanto é tempo. Quando a gente estiver caminhando com alguém aqui na terra que a gente entendeu, vamos aproveitar uma oportunidade, chegar perto e refazer o nosso caminho, na estrada estreita, ela é difícil. A estrada estreita é difícil. Ela vem com dor, com sofrimento, com esse tipo de confusão. A estrada larga, aquelas pessoas que apronta e nem se preocupa se o outro está sofrendo, se não está. Estou querendo viver só o momento, estou aqui para me divertir, para aproveitar. Procuro as facilidades da vida, as facilidades do corpo físico. Então a estrada estreita é com Jesus. É nela que com as dificuldades a gente vence a nós mesmos. Então tem gente que procura atalho. O atalho só faz a pessoa, depois que chegar lá na frente, quando reconhecer que fez o caminho errado, ter que fazer o caminho tudo de volta. Então, meus irmãos, vamos reconciliar com os nossos adversários enquanto é tempo. Reconciliar conosco mesmo, porque nós somos o nosso maior inimigo. Porque se a gente sofre, a culpa não é de Deus, não é de ninguém. A culpa é só nossa. Porque com o nosso procedimento, nossos pensamentos, nossos sentimentos, a gente atrai espíritos que estão na mesma sintonia. Mas se eu já caminhei no caminho do bem, me arrependi dos meus erros, o meu inimigo pode tentar me prejudicar, mas ele não vai conseguir, mesmo ele estando desencarnado. Ele pode ficar ali por perto odiando, mas ele não vai conseguir. Então Deus é misericordioso e justo. Nós colhemos conforme nós plantamos. Nós não vamos colher nada que a gente não plantou. Deus é justo. E muitas vezes aquele que foi nosso inimigo aqui na terra, se a gente reconcilia com ele enquanto estamos caminhando, pede perdão, suplica se precisar, né? Às vezes até ajoelha, meu irmão, conforme a situação, meu irmão, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu errei demais com você. E a outra pessoa perdoa. Ela pode se tornar assim amigo, sim. Ela pode. Não que torne aquele amigo que fica enfiado dentro de casa, que você confia no dia a dia, mas que conversa, cumprimenta. Se o outro precisou de ajuda, você vai lá, ajuda com uma humildade. Assim se reconcilia. Orando por aqueles que nos perseguem, que Jesus nos pede. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então, gente, esse é reconciliar com seus adversários. E vamos lembrar sempre que Jesus falou, né? Para aqueles irmãos que queriam jogar pedra na Maria Madalena. Que atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. Todo mundo foi embora e ninguém atirou, porque todos nós somos devedores uns dos outros. Todos nós erramos, muitas vezes por ignorância, por falta de conhecimento, porque se nós estivéssemos mais espiritualizados, mais em sintonia com Deus, a gente não ia estar fazendo mal para ninguém. Mas nós somos espíritos encarnados, estamos aqui para aprender. Então vamos aproveitar essa oportunidade de agora, dessa reencarnação, e fazer o melhor por nós mesmos, por aqueles que estão à nossa volta, ao nosso redor, levando o amor, a compreensão, uma palavra amiga, uma palavra de consolo e o perdão se precisar. E ter a humildade para pedir perdão. Então vamos reconciliar com os nossos adversários, para que no futuro a gente seja mais feliz, né? Então, meus irmãos, é esse o Evangelho de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, ao nosso amado Mestre. Querido Jesus, amado Mestre, vós que nos ensinou, que trouxe para nós o seu santo Evangelho, nos falando do amor, da caridade, do perdão, da compreensão, da bandura. Ajuda-nos a sermos como vós, manso de coração e humilde. Ajuda-nos, Jesus, a caminhar sempre no caminho da luz,
com amor e com humildade em nosso coração, levando amor a todos, através do pensamento, de nossas atitudes. Hoje, amanhã e sempre, Jesus, abençoe toda a humanidade, para que a paz e o amor de Jesus Cristo reinem em todos os corações, em nossos lares, com os nossos familiares e aqueles que nos desejam mal. Que a vossa bênção, a vossa luz chegue a esses corações, para que eles sejam felizes na vossa paz e no vosso amor. Vós que nos deixou a vossa paz. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Fiquem na paz de Jesus. Que Deus abençoe seus lares, seus familiares. Obrigado por me ouvirem. Fiquem na paz de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.